Boa noite. Está entrando no ar a voz do Evangelho. Eu nesta noite quero meditar a palavra de Deus, que tem por título a simplicidade do Evangelho. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 17. Paulo, ele, quando trouxe essa palavra, ele estava ali em Coríntios. Coríntios era uma cidade grande na Grécia, uma metrópole muito evoluída, muito progressiva, e ali havia alguns judeus convertidos ao cristianismo, né? E Paulo estava ali, né, na missão de fazer, pregar o Evangelho. Mas só que Paulo ele deparou com alguns problemas, com algumas adversidades ali naquela comunidade. Aqui nós vemos no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar. Paulo é bem claro, bem objetivo em dizer a função dele. Se bem que ele batizou alguns, esporadicamente. Mas ele diz aqui, porque Cristo enviou-me não para batizar. Quem enviou Paulo? Não foi os profetas, não foram os demais apóstolos antes dele, porque Paulo foi o último dos apóstolos. Paulo diz aqui, com toda certeza, que não fora, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas Cristo o enviou. Cristo o mandou, Cristo o separou, Cristo o escolheu, mas para evangelizar. Agora que entra o complemento para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. O que é a palavra vã? É nula, sem efeito, vazia. A cruz de Cristo, ela tem efeito. Porque a cruz simboliza, né? Ali, quando o Senhor foi crucificado, mas na verdade a cruz está vazia. Jesus ressuscitou-se, Jesus está vivo, vivinho com o nosso Pai. Mas tem um outro agravante aqui, no versículo 12, que diz: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, Cefas era Pedro, e eu de Cristo. No versículo 13 ele vai dizer, está Cristo dividido? Ele faz uma pergunta. Ele levanta uma bandeira. Ele não deixa dúvida. Eu quero te dizer nesta noite, meu amigo, meu prezado, que Paulo levantou essa bandeira da unificação, da união, da pacificação. O que ele quis dizer claramente que Cristo, o Evangelho, não é pedaço de bolo, não é pedaço de queijo, não. Não se pode fazer da palavra de Deus pedacinhos. É o que ele está falando aqui. E por ora, alguns tinham seus prediletos. Até o próprio Paulo, ele não palpa não. O próprio Paulo não se poupa dele mesmo, não.
quem é o predileto, quem que está elevado ao Senhor Jesus Cristo na minha vida e na vossa vida e na vida de todos quantos servem ao Senhor. Então Paulo teve essa preocupação em levantar essa bandeira dos apóstolos. Foi o que mais diz com todas as letras, com clareza, que Jesus Cristo não pode ser dividido em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Jesus Cristo, o Evangelho, não pode ser dividido. Não é um pedaço de bolo, não é um pedaço de queijo, não é assim coisa que se divide. Jesus Cristo, ele é o complemento.